Bom dia, gente. Eu vou falar um pouquinho de vocês o que é a ganância. Muitas pessoas, porque é só Deus, viu? Só Deus para responder isso. Eu sempre, não é que eu seja melhor, eu sempre fui uma pessoa invejada, não pelo que eu tenho. Eu tenho sim, eu tenho que dinheiro nunca vai pagar, que é a humildade, o caráter, aí eu tenho valores que nunca dinheiro nenhum vai pagar. Talvez seja motivo de tanta inveja, né? E outra, Deus dá o dom a cada pessoa. O dom que a gente recebe, todo dom é lindo, independente da situação, do local que Deus coloque você, mas com certeza vai ser baseado no que você se identifica. Por isso que desperta tanta inveja, né? O meu dom foi na área do trânsito. Não foi eu que escolhi, eu tive conhecimento e Deus aprimorou. Mas foi muita inveja. Aí o pessoal roubou o seu sonho, roubou tudo que podia roubar de você. Claro, com a ajuda de Deus, para você melhorar e entender que nem todo mundo merece reconhecimento. O reconhecimento só tá na gente, só falta a gente despertar, tá? Então, e por que parou no meio do caminho, Roseli? A culpa foi sua, já escutei isso. Será que foi minha? Ou será que é de um ou de outro? Ou até mesmo a pessoa que citou essa frase. Bom, só quem sabe é Deus. A gente desconfia, né? Mas a certeza só Deus pode entregar a cada um, né? Então, muitas das vezes, não é só uma ou outra pessoa, não. Outras pessoas são convencidas de estar numa situação melhor sem estar. Não vai entregar aquele serviço? Aquele serviço de qualquer jeito, sem o dom. Olha, exemplo, tá aí a questão da habilitação. Exigir por pagamento, o barato fica caro. Aí o sistema de habilitação diminuiu em 2 dias. O conhecimento no trânsito diminuiu ou melhorou? Para algumas pessoas conscientes, já viu que a quantidade de aula de conhecimento reduziu ao extremo. Nunca você vai aprender, porque eu vou tirar minha habilitação e vou dirigir e vou ter cuidado com a minha vida e dos meus passageiros. Não adianta eu ter um documento a mais, eu tenho que conduzir, eu tenho que saber utilizar. Tem pessoas aí, eu tive alunos que com 2 aulas, 5 aulas, 2 não, 5 aulas ele dava show. Aí eu falava assim, meu amigo, daqui a pouco você tá me ensinando. O restante de aula vai ser só para você aprimorar, mas você tem total conhecimento e respeito do que é o trânsito, cuidar da sua vida e cuidar da vida do outro. Tinha minoria, mas tinha alunos assim. Tinha alunos que já vinha com aquele dom dentro dele, só precisava aprimorar, como foi 5. Agora, no mínimo, de 5 para 2 não dá nem para a gente avaliar no trânsito, pior numa baliza e numa garagem. Tá vendo?
Só aí seria minoria de 3 aulas: trânsito, baliza e garagem. Cada aula corresponde a 50 minutos. Se não aumentou, mas desse jeito que está diminuindo, é mais fácil diminuir do que aumentar, né? Bom, vamos falar do trânsito. Eu vou ler aqui para vocês. Aprovado nos exames psicológico e médico, não é que eles não tenham o direito de receber sobre sua avaliação psicológica, que depende muito, por isso que sempre foi mais caro e deve ser mais caro. O fator psicológico, como em mim, merece muito, mas estou valorizando o psicólogo, que avalia as suas condições atual, o momento atual daquela pessoa. Ah, meu amigo, são tantos problemas, isso acarreta na sua vida diária? Sim, isso vai acarretar no sistema de habilitação, com certeza. Porque a gente sabe que a gente não pode trazer o problema de casa por trânsito, sabe? Mas você consegue administrar isso para isso em exame psicológico, que vai ajudar você a entender isso. Nem sempre o que eu acho tá vendo a importância do exame psicológico? Roseli, o exame de saúde contribui também. Por quê? Eu tenho ciência que meu estado de saúde não está mais a mesma coisa. Isso diminui a coordenação motora, braços, pernas. Isso vai causar risco para o trânsito. Com certeza tem que diminuir o tempo da minha habilitação, porque o fator psicológico, que eu sou muito emotiva, já contribuiu, e o fator físico também, é visível isso. Eu dou os parabéns. Aí fala assim, como é que você riu, Roseli? Dá os parabéns se diminuiu o tempo de validade da sua CNH. Pô, eu dou os parabéns porque ele viu e reconheceu, independente do meu conhecimento, que já tem anos, que eu não estou apta como antigamente para o trânsito, que meu estado de saúde foi comprometido. Não é lindo isso? O profissional em si, ele deixou de lado a amizade, o carinho e resolveu a permanecer com o seu lado clínico, a medicina. Olha o juramento que ele fez, ele está cumprindo com a sua obrigação, tá? Meu Deus, eu queria e quero que tantos médicos sejam desse jeito. Amizade à parte, você viu que seu estado de saúde está comprometido, vou diminuir aqui o seu exame de renovação de carteira, tá? Não vai ficar chateado comigo, não. O quê? De você fazer correto? Não, pode botar aí. Diminuiu. Aí cheguei no clínico, o clínico me conhecia também, já sabia meu histórico, que eles falam, guerreira aí, tantos anos eu conheço. Não tenho afinidade, porque o nosso tempo não dá, mas você tem um nome, esse nome tão lindo de guerreira, que a gente conheceu o quanto você trabalhou. Enquanto você estava com saúde, o quanto você trabalhou. Só não trabalha hoje por oportunidade de trabalho, sim, com certeza que é. Porque é aquele ditado,
Já tá difícil para aquela pessoa jovem, bonita, não é que eu não seja, não, mas eu não tô jovem, né? Todo mundo, se pegar a minha carteira de trabalho ou habilitação e identidade, sabe que eu não tô. Eu posso continuar bonita, que aí eu confio para vocês que realmente eu tô. Ai, tem que rir, mas eu me sinto bonita. E deveria ser assim. Muitos falam assim, bonita, tem muitos jovens aí, mulheres que dá de rodo em Roseli. Sim, pode dar pernão, né? Barriguinha, tanquinho, pode dar. Mas o caráter, a personalidade que eu tenho, infelizmente, muitos com corpão, com as colchonas, as bundonas, as barriguinhas tanque, não dá. Eu tenho certeza, não tenho dúvida não, tenho certeza. Pode vir o corpão do mundo, mas nunca vai se comparar ao meu caráter, nunca. Com N maiúsculo, viu? Não é minúsculo, não. Isso eu tenho grande orgulho de afirmar para qualquer um. Bom, voltando a falar no trânsito aqui. Então, aprovado em exame psicológico e médico, que é o primeiro passo, não sei se ainda continua, mas tem que continuar. Como é que eu vou para o trânsito se não passei no meu estado psicológico e clínico? Eu mesma, eu tenho consciência que eu não tenho condições de voltar para a direção. Por quê? Ah, porque você se acomoda, preguiçosa. Se eu que estou sentindo, que estou percebendo que a minha noção, que eu dava aula, sempre dei, no que a minha noção de percepção foi diminuída, a minha coordenação motora, nem preciso de médico para saber, ele só vai confirmar. Minha coordenação motora está diminuída e eu ainda falo, vou para o trânsito, porque eu tenho uma bagagem, pelo amor de Deus, viu? Bom, voltando aqui. Então, o exame psicológico e médico contribui, é um passo para você conseguir tirar a CNH. Bom, os centros de formação, que são, no popular, as autoescolas, ela tem uma carga horária para o quê? Para aprimorar ou para fazer a pessoa conhecer o trânsito, para ter o aprimoramento da responsabilidade, né? Eu nunca matei, nunca roubei. Sim, se você matasse ou roubasse, nem aqui estaria no presídio. Gente, não sou ignorante, não, eu sou reta nas palavras, não arrodeio, não. Não tento usar uma máscara para tentar melar, passar por cima da situação para ser dada como boa. Sou bem realista, quem me conhece sabe. Só quem vinha a mim é quem já tinha o conhecimento de quem eu sou e de que eu sempre fui. Eu sou realista, eu boto real. Quer? Vamos. Não quer? Tchau e benção. É por falta de tchau a Deus. Sempre fui assim e vou continuar sendo. Só morrendo a Roseli, nascendo outra. Isso aí é Deus. Se Ele vai me permitir voltar de novo. Eu acredito que vou voltar cedo ou mais tarde, porque o mundo, as pessoas precisa do que, Roseli? Precisa de pensar no outro, né? Eu acredito que por isso que eu estou aqui, que as pessoas estão pensando em si
estão esquecendo dos outros. E aí a gente vê as condições de morte no trânsito que só vem aumentado. Eu fico triste quando eu ligo a televisão e uma mãe chorando, desesperada, o filho morreu tão jovem no trânsito. Poxa, falta de conhecimento. E o barato fica caro. Tem pessoas que optam em pagar barato e não ter conhecimento. O conhecimento depois de ter habilitação, depois você não sabe nem se volta vivo. A gente tem que aprender antes. Você nasce antes dos 9 meses. Se nasce, Roseli. Exemplo você, gente, para quem não sabe, bem-vinda, eu nasci de 7 meses. Talvez por isso que eu seja pequenininha, mais pequena no tamanho, maior em caráter, em conhecimento. Imagine se eu tivesse nascido no tempo certo, né? Minha mãe, com intuito, não sei a dificuldade dela, não sei se ela ia me abortar, mas ela disse: minha filha, você nasceu com tanta pressa de viver que quando eu fui fazer xixi, você escorregou no vaso sanitário com 7 meses de gestação. Minha mãe só foi no banheiro. E eu saí ali, ó, em tanta vontade de viver, né? Não sei. Eu espero que seja só o que ela diz que ia fazer. Só quem sabe o restante é Deus. Quem sou eu para julgar? Nem eu nunca, jamais falaria isso de uma mãe, porque mãe não é só aquela que tem o seu filho. Mãe é aquela que participa em tudo com o seu filho. A novela aí é 7 ou 9, não sei. Conta mais ou menos o que é ser mãe. Tem mãe, a mãe ambiciosa que só pensa no retorno que o filho pode entregar, e aquela mãe de dar amor e carinho, né? Também tem acho que é a Rainha da Sucata também, que é a novela da tarde, conta mais ou menos o que é um amor de mãe. Bom, eu até me identifiquei com aquela novela, agora que eu lembrei. Amor de mãe é mais ou menos ali, o amor de uma mãe. Amor de uma mãe verídico é aquela mãe que dá tudo para o seu filho e esquece de si, como ela mesma se anulou, se esqueceu dela para dar amor aos seus filhos. Amor de mãe. Para quem não assistiu, assista. Não assisto novela. Infelizmente, eu falo que Deus é Deus, nunca é religião. Ninguém tem o direito de anular os seus sonhos, seus pensamentos, o que você... Ninguém tem o direito. Infelizmente, eu não culpo ninguém. Eu, em algum momento ou alguma religião, eu deixei que isso acontecesse comigo. Eu fiquei no estado de saúde abalado, porque não era eu. Eu estava me deixando ser influenciado, não que estava sendo obrigado, não. Religião nenhuma obriga a outra. Agora, influencia, com certeza influencia. Se você se deixar levar, com certeza influencia só com o dom da palavra.
Bom, não estou aqui falando de religião e religião, porque até Deus deu arbítrio. Você vai se você quiser. Ninguém obriga. Religião, ninguém obriga ninguém. Vai quem quer. Então, não estou aqui para falar de um ou de outro. Estou falando de mim, da minha pessoa. Que eu me deixei influenciar pelo dom da palavra, por ouvir. Mas ninguém foi responsável por isso, foi eu mesmo. Bom, voltando a falar aqui da autoescola, centro de formação, né? Na época que eu ensinava, era 45 horas aulas teóricas, agora é 2. Claro, gente, o conhecimento é a fonte de tudo. Você já nasce aprendendo A, B, C, D, E? Não. Você passa pelo colégio, né? A criança passa pelo ginásio, ela passa pelo colégio, independente do grau de aprendizagem. Gente, eu não vou lembrar muita coisa, né? Mas eu tenho certeza que ela passa pelo colégio, pela babá, e a babá ela já vai ensinando, adiantando a junção das palavras, o A, B, C, D, 1, 2, 3, e aí vai. Depende da babá. Tem babá que espanca. Aí também os pais têm que ter acompanhamento do seu filho. Não é lixo para me jogar lá e deixar. Eu tenho que acompanhar que espécie de pais estão se formando aí. Gente, pelo amor de Deus, não é só ter o filho, não, é acompanhar seu filho. Por isso que aí o mundo está nesse desencontro todo. Talvez seja até a carência do seu filho por não ter tido o amor de uma mãe e de um pai. Aí depois vem acusar o seu filho. Será que é só o seu filho responsável por aquilo? Ou você foi responsável por não ter dado amor, carinho? Roseli, você está arranjando culpados onde era pessoas. Não, eu estou dizendo que muitos são responsáveis também. Claro que a vida é uma soma. Eu falo inquilino, ele não é aquilo porque simplesmente ele nasceu inquilino. Ele se tornou porque você poderia ter formado ele inquilino ou o inverso, ou dado a ele outra profissão. Mas não deu outra profissão. Tem profissão que os filhos colocam, que os pais colocam seus filhos, que pelo amor de Deus. Tem profissão que os pais colocam os seus filhos naquele lugar. Que dou parabéns. A gente precisa de oportunidade, para juntar as palavras corretas, para saber a identificação e a sequência dos números. Eu preciso de uma boa índole, de uma boa família. Eu preciso do crescimento, mas não é o crescimento pro ruim que eu não queria ser, que me tornei. Então, tem pessoas aí que tornaram elas. Quando eu falo que tem, porque eu tive, eu não sei se ainda ele existe, espero que exista, uma pessoa espetacular
que se perdeu no caminho, que o caminho dela nunca foi o que eu desejo para ela, porque ele tem uma essência enorme dentro dele, só estava precisando ser reconhecido e transformado. E a transformação familiar foi outra que ele recebeu. Então, ninguém pode culpar o outro totalmente por aquilo, porque aquilo se formou devido ao que veio antes, e só quem sabe o que veio anterior é quem provocou. Então, tudo pode ser transformado para o melhor ou para o pior. Você está transformando para o melhor ou pior. Roseli, vamos voltar a falar sobre o trânsito. Então, o trânsito também é isso. O trânsito pode ser transformado para melhor ou para pior. Bom, tá aí 2 horas de aulas teóricas hoje. É teórica ou prática? Diminuiu a quantidade de horas. Não, eu acho que a aula teórica nem precisa mais, basta eu ser aprovado num curso, numa prova teórica, não é isso? Me informem que eu estou afastada, né, gente? Vocês sabem que não é por conta própria, é por oportunidade e meu estado de saúde que colaborou. Mas meu estado de saúde recaiu, mas muitas pessoas sabendo do meu conhecimento, claro, que para o prático eu não vou voltar e não quero voltar, mas teoria poderia sim voltar, percebendo, né, que a minha língua está enrolando um pouquinho devido ao diagnóstico atual. Tudo é o que? Aperfeiçoamento. Eu melhoro da noite para o dia com o diagnóstico que eu me encontro, né? Com falta de oportunidade que trabalhe o meu falar. Eu só tenho o quê? Melhorar ou piorar parada? Piorar. Por isso que eu estou aqui com vocês, porque eu vou dar oportunidade para mim, já que eu não estou tendo. Eu aprendi que o quê? Na vida. Muitas pessoas têm inveja que eu repreendo. Eu sempre tive, mas nunca acreditei que o ser humano fosse tão sujo e capaz de querer o mal para o outro para se destacar. Não é só gente de fora, não, gente de dentro também. Quer se destacar subindo em cima do outro. Não, nunca fui e nunca serei. Deus sabe disso. Não estou falando aqui vago, não. Que Deus me castigue se for isso que eu sempre busquei. Se eu estou viva, porque já me desejaram até o contrário. Se eu estou viva, é porque Deus me permitiu estar viva. Eu dou graças a Deus todos os dias. Então, voltando aqui. Eu estou viva porque Deus quer. E eu tenho um propósito a seguir. Eu acredito, sim, que meu propósito é pensar na vida de vocês, tá? Não é porque eu quero ser melhor, não. Que quem tem que querer não sou eu, é Deus. Bom, voltando aqui falando da ordem de aula, eu falo do meu tempo. No meu tempo, minha filha, tem um tempão, né, mãe? Poxa, foi um dia desse. Porque a idade não quer dizer nada
perante o que você sente. Eu me sinto nova, já dizia meu pai, né? Quando meu pai era vivo. Sou semi-novo. Ele nunca considerou a idade dele para ser o que ele sempre foi. O espírito jovial. Eu sou jovem. Quem quiser que ache que eu estou velha pela minha idade, mas eu continuo jovem, tá? Bom, Roseli, focando novamente, vamos focar no trancinho. Uma coisa baseia-se em outra. Peraí, tenha calma. Excesso de velocidade causa acidente. Tenha calma. Se tá me ouvindo é porque quer me ouvir, senão nem abrir o vídeo, né? Eu penso assim, dessa forma. Bom, excesso de velocidade causa acidente, então vamos devagar, vou chegar lá. Bom, o tempo de habilitação, ele precisa de um conhecimento, um amadurecimento. Não dá para se fazer em 2 dias, eu vou ensinar todas as placas, vou ensinar a legislação, vou ensinar a direção defensiva, resumida em 2 dias. Lê, Roseli, lê o livro e faz a prova e passa. Que conhecimento uma pessoa tem para o trânsito? Não tem se não quiser. Se tem o livro ali, lê. Se passa na prova, problema é dela, não é você não. Sim, problema não é dela não. Ela vai... de repente ela é boa em estudo. Minha filha é bem melhor em leitura do que eu. Ela pega muito mais fácil do que eu. Eu tenho que ler o livro 2, 3 vezes para entender. Mas ela, uma vez só que ela passa a vista, ela consegue ter total conhecimento e consegue me explicar de forma clara o que ela leu. Nem todo mundo é igual ao outro, é? Então, quem tem essa visão, esse olhar que ela tem, glória a Deus, ela não vai deixar de aprender se quiser ouvir. Ela vai aprimorar o conhecimento dela. Para isso, a educação é primordial. Passar a entender que eu aprendi muito mais fácil e que o outro tem dificuldade, eu tenho que aceitar a dificuldade do outro. O que falta nas pessoas são isso. Ah, porque eu aprendi o outro que se dane. Não é assim, gente. O amor ao próximo iria, já diz a Bíblia, esfriar. Eu não estou aqui para falar de religião, que eu já comentei. Deus é Deus, nunca religião, tá? Ah, aquela crentezinha, eu já falei, gente, não tem. Porque muitas, infelizmente, as pessoas dão valor que outros têm. A gente dá valor, a gente não, eu não. Pessoas aí dão um valor que você tem e não que é. Quando eu estava num patamar mais elevado, eu tinha camarote, eu tinha arquibancada, eu tinha isso e aquilo. Passei a não ser colocada com uma pessoa influente, acabou as regalias e ofereceu para outros. Nem tem aquele brilho, aquele conhecimento. Ah, mas tem aquela pernona, aquela barriguinha tanque. Não tem para você, Roseli, que você não gosta, mas eu tenho. Poxa, se a carne é muito para você do que o caráter, parabéns para você. Desejo boa sorte, mas também diz a Bíblia que esse tempo ia chegar, que pessoas ficariam
com menor caráter, avaliando e desejando o corpo do que o caráter, a índole da pessoa. A Roseli Fácil fala o versículo aí da Bíblia que diz aí que eu li tudo. Gente, não estou falando com essas palavras, não. Se você que é entendedor da Bíblia, lê ela todas e toda, né? Que eu falo que a vida em si é da forma que você lê e entende ela. Porque eu posso ler um livro qualquer e ter uma interpretação dele. Outra pessoa pode ler aquele livro e ter outra interpretação. Não lembro o nome do professor de inglês, mas quando eu fazia a faculdade e não concluí essa disciplina que fazia, meu professor falava isso. Olha, vocês vão ler aqui, vão para a biblioteca. Chegava lá na biblioteca, cada um lia uma frase, uma página daquele livro e você teria que dar a interpretação do que você tinha lido. Algumas pessoas tinham a mesma interpretação, minoria, viu? Outros leu a mesma página, teve outras interpretações sobre aquilo. Então, gente, eu aprendi que o quê? A vida, a gente tem aquilo ali. A gente pode interpretar de um modo que a gente quer ter a visão daquilo. É só isso. Bom, voltando a falar do trânsito, é isso. Eu vejo uma lombada adiante. Uma lombada, para quem não sabe, né? Aquele desnível na pista de rolamento. O que você tem que fazer? Reduzir a velocidade e passar por ela. O pessoal, não, tem que ir correndo. Outro, não é que eu não possa passar que é em velocidade, porque eu tenho dinheiro para consertar o meu carro. Mas, levando o carro para a oficina, eu vou perder um tempão danado, porque meu carro é rebaixado, né? Ou outros têm aquele carro que eu tive alunos que tinha aquele carro mais sofisticado, que quando passava para a lombada ele levava a suspensão, quando ultrapassava a lombada ele baixava a suspensão. Os playboys gostavam de se mostrar, né? Para algumas até isso dá certo, para outros eu mesmo me dava vontade de vomitar, mas só que eu não sei guardar para mim. Eu falo, por isso que falava, aquela professora metida ali. Eu não sou metida, gente, sou realista. Aí o aluno fazia isso, né? Que eu terminava a quantidade de aula, eu fazia no carro dele, porque quando ele tivesse habilitação, ele ia voltar para o carro dele, né? Aí o aluno falou assim, professora, agora eu vou levantar a suspensão, agora eu vou baixar. Não se assuste. Eu me assustar por quê? Outros não fazia aquilo para mostrar que queria aprender. Ele queria fazer aquilo para se mostrar, para adquirir uma aproximação minha. Mas, pelo contrário, eu até comentei, não chamar minha atenção, o que você tem eu deixo de ter. Se você não mostrar com sinceridade e verdade seu caráter, nada que você fizer vai
me impressionar aqui. Se não vir da verdade de você. Ah, professora, a senhora ignora. É difícil, né? A senhora falou, não, eu sou realista. Nada do que você fizer aqui vai me surpreender, porque eu não avalio coisas materiais. Eu avalio a verdade, o seu caráter. Se você não tem caráter, está fazendo aquilo só para impressionar, pode impressionar para outras, mas para mim não é nada, não vai me impressionar não. Sou bem assim, gente. Eita, desculpa, passei um tempão danado. Ele voltando aí. Olha, no meu livro, olha, para eu ir para um processo inicial de uma autoescola, eu tenho que fazer um exame psicológico clínico, depois 45 horas teórica, ter conhecimento. 45 aulas teóricas é cansativo, muito. É, sim, eu também concordo, sempre concordei. Muito cansativo. Agora, que não diminui isso para tanto, 2 horas não existe ter conhecimento com 2 horas. No mínimo seria 20 horas, no mínimo. Porque a gente ensinaria a toda a sinalização, legislação e o conhecimento básico de direção defensiva. Mas Roseli, isso não ensina não, bota o carro em movimento e tchau. Por isso que o índice de morte vem aumentado. É importante, gente, não só ler o livro. Ter uma pessoa que tenha conhecimento de uma forma criativa, legal, que a gente venha entender que o trânsito não é uma brincadeira, não é um documento a mais, e sim uma responsabilidade. Mas por que você falou criativa, aí se não falou animada aí? Por quê? A gente tem que ser, o profissional tem que ser criativo para chamar a atenção da responsabilidade do que é dirigido, que é o trânsito. Não posso deixar a coisa acontecer monótona, sem graça, obrigatória. Tem que tornar algo que chame a atenção do outro de forma que possa levar o conhecimento para a pessoa e ela levar, quando tirar a habilitação ali, para o trânsito com total responsabilidade, não tanto com aquela obrigatoriedade, mas sim responsabilidade. Como, Roseli? Claro, eu falo que no trânsito a gente tem que ver, tem que pensar e tem que agir. Mas você falava quando em aula que não podia nem se distrair conversando com o outro. Tem gente que conversa com o outro tentando tirar ele daquela responsabilidade. Então, depende do que você conversa com o outro. Tem gente que conversa com o outro para tirar a atenção do outro na direção. Isso eu concordava e concordo sempre com a legislação. É erradíssimo. Eu vou tirar o outro da direção, da atenção da direção? Não. Eu tive alunos que falavam que colocava a namorada na frente dele e ia mudando a responsabilidade de dirigir, namorava dirigindo. Pelo amor de Deus, ou você namora ou você dirige. Aí eu falei assim, é para não pagar, é para não pagar motel,
de Deus, rapaz. Ou você namora ou você dirige. Se não tiver dinheiro para pagar motel, faça na rua, se quiser, dependendo da índole dela. Não pague. Agora não arrisque a sua vida dos outros, não. Tem horário até para namorar, tem local até para namorar. Pelo amor de Deus, consciência aí. Não é deixar de fazer se você gosta. É saber o local, o horário que você está fazendo aquilo que você gosta. Eu sou bem direta, gente. Beijo, tchau.